pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô aqui indo pra casa, acabei de levar meu filho na escola. Ai, gente, eu tô amando meu cabelo. Ai, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E aí eu tava voltando agora, e às vezes eu me sinto assim meio que sozinha, sabe? E aí eu tava aqui conversando comigo mesma. E aí eu pensei assim, eu preciso gravar. Sabe, o YouTube ele dá essa oportunidade, né? Essa chance de a gente. Opa, nossa, tem muito buraco aqui na estrada. Além da gente se expressar, a gente guardar, né, lembranças. Então, daqui 2 anos, eu não esteja mais assim, sabe? Não esteja mais com esse sentimento, mas eu vou ter ele, sabe, guardado lá, sabe, no YouTube. Eu tô sentindo várias coisas. Gente, olha a rua de casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí quando eu chegar em casa a gente vai ter uma conversa bem íntima, assim. Vou continuar conversando com vocês, mas olha isso, como que tá a estrada aqui em casa. Vou mostrar pra vocês. Gente, simplesmente a rua tá enchendo porque vocês estão vendo que tem muito mato. Porque assim, essa parte aqui era do meu avô, né? E ele sempre costumava limpar. Como depois que ele faleceu, né? Tem 7 anos já, mais de 7 anos. Não, tem mais de 7 anos. Acho que tem uns 9 já, ou vai fazer 10. E assim, os filhos continuaram cuidando por um tempo, mas aí o terreno era muito grande e aí acabou que pararam de cuidar, gente. E aí, olha como que fica tudo empoçado na rua, porque não tem vazão, né? A água. E tá assim, gente. Vou passar aqui. Passar assim mesmo que eu já passei, né? Agora eu vou voltar. Olha, vocês percebem que começa a encher daqui, olha. Tem até um carro vindo de lá e eu quero passar antes daquele carro. Ai, gente. Calma, carro, calma. Deixa eu passar primeiro, por favor. Nossa, tem uma parte que tá bem funda aqui. Gente, vocês viram como que tá a rua de casa? Meu, cheia. Cheia, bem cheia mesmo. Tô chegando aqui agora em casa. Bom dia! E assim, gente, poder conversar com vocês melhor. Cheguei agora em casa, gente. E aí, o que eu tava pensando? Tô falando baixo porque a Sara tá dormindo lá em cima. Vou pôr a chave aqui. Eu tava pensando assim, sabe, gente? Deixa eu sentar pra conversar com vocês. E eu tava pensando como que a vida mudou, sabe? O ano passado eu tava trabalhando e eu nem gravei vídeo mais. E aí, tipo, esse ano o Pedro ficou internado, né? Eu não sabia como ia ser esse ano, né, pra mim. Porque a gente muda de um ano pro outro, né? É impressionante. A gente pensa assim, o ano mudou, mas a vida continua a mesma. Mas muda muitas coisas ao longo dos anos. E aí, no ano passado, eu virei o ano e aí eu decidi começar a faculdade, decidi começar o estágio. E a vida foi assim, sabe? Empurrando com a barriga porque as crianças precisavam de mim, as crianças doentes e tal. E enfim, mais um desabafo assim, sabe, gente? E aí eu trabalhando, né? E não pode faltar, porque quem faz estágio sabe que a gente só pode ter um atestado por mês. Então, tipo, a gente não pode ficar doente, o filho não pode ficar doente, então é bem complicado, gente. Realmente o estágio é para as pessoas que, assim, terminaram a faculdade, terminaram a escola, o colégio, né, o ensino médio, entraram na faculdade e já, sabe assim, não tem família, não tem filhos. E eu entendo, super entendo isso. Mas, né, nem sempre a gente tem essa oportunidade de terminar o ensino médio e já começar a faculdade. Nem sempre, nem todos. E esse foi o meu caso, né? Eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade depois, tipo, fui terminar o ensino médio depois de 10 anos, 11, 10 anos. E aí entrei na faculdade.
Então, assim, gente, é bem complicado, sabe? Nem todo mundo consegue seguir, assim, o padrão, né? Muita gente foge do padrão, assim. Eu fui uma dessas. E aí foi bem difícil pra mim no começo, por quê? Por conta das crianças, sabe? Porque eu não podia faltar e o serviço cobra da gente, sendo que a gente sabe que o estágio não paga muito bem, mas a gente sabe que a gente se compromete àquilo, a gente tem que cumprir, né? Não tô dando ponto pra mim, nem assim, nada, sabe, gente? Só um desabafo mesmo. E aí, enfim, eu tive que ser no começo desse ano, né? No final do ano eu tava pensando assim, ai, que vai ser o ano que vem, né? 2023 e tal. E eu tava bem ansiosa pra tudo, porque eu ia continuar na mesma escola, ou ia mudar, sabe? Tava meio assim. E aí virou o ano e o Pedro começou com esse abscesso no dedo. Aí ficamos uma semana internados. Uma semana que foi a minha última. Gente, sério, foi a minha última semana de férias. A última semana de férias. Eu iria voltar no outro dia. E aí eu fiquei super. Aí, tipo, ele ficou uma semana internado certinho e deram alta pra ele. Eu falei, nossa, coisa de Deus. Porque na minha última semana das férias eu estar, né, internada e aí voltar no primeiro dia, ele ter alta e tal. Falei, é coisa de Deus. E aí eu fiquei super feliz, sabe, gente? Tava super feliz mesmo. E aí voltei a trabalhar. Fui um dia, dois, na verdade. Fui o primeiro dia que era um treinamento, um curso, né? Para os estagiários. E no outro dia eu fui pra trabalhar mesmo, trabalhei. Quando foi no outro dia, isso foi numa quarta, fui no curso na quarta, na quinta-feira eu trabalhei. Quando foi na sexta-feira, o meu filho voltou a dor. A infecção havia voltado. E aí eu fui na UPA novamente, ele foi internado novamente. Pedimos transferência novamente, ele foi transferido novamente, né? Demos entrada no convênio dele. Assim, gente, foi bem assustador no começo. Só que pra mim eu não tava nem preocupada com o serviço. Não era uma coisa assim, não era uma coisa que era urgente, não era uma coisa pra mim que era necessário. No momento era meu filho, sabe? O serviço a gente sabe que a gente precisa pra sobreviver, a gente precisa, tal, mas naquele momento meu filho era mais importante do que qualquer serviço, do que qualquer coisa. Eu acho que qualquer mãe também pensa assim. Então, naquele momento ali, eu só cuidei dele. E eu mandava mensagem, assim, pra eles, explicando o que estava acontecendo. Eles perguntavam como que tava e tal. Só que por eu ter demorado muito, assim, foi mais uma semana, aí o diretor teve que informar o CEIAN, que é a empresa que contrata a gente. E aí acabou que eles meio que me desligaram. Aí quando eu voltei, eu chorei muito. Porque quando meu filho foi liberado, eu tava super feliz, tá? Eu falei, olha, isso foi na sexta-feira. Eu falei, mandei mensagem, falei, olha, na segunda eu tô aí, tá? Meu filho foi liberado. Aí ele falou, não, você tem que mandar mensagem primeiro pro CEIA, pra alguém, alguma pessoa da coordenação. Mandei mensagem, falou que eu tinha sido desligada. Gente, fiquei muito mal. Porque, tipo, eu sabia que muitas vezes o dinheiro não compensava porque eu gastava muita gasolina, né, tal, combustível, porque eu moro muito longe, eu tava numa escola mais longe da minha casa. Mas assim, gente, era tipo assim, era necessário naquele momento, sabe? Sabe quando você não entende, mas é necessário para aquele momento para você? Eu senti isso, que foi necessário para mim eu ser desligada, sabe? A minha vida tava assim, sabe? Toda tumultuada. As crianças estavam praticamente assim. Não que elas estavam jogadas, gente, mas elas não estavam tendo a mãe do lado, sabe? A Sara tava passando o dia todo na escola, período integral. E tudo bem que a minha irmã era professora dela tal, e ela tinha, né, a tia ali, próxima dela. Mas tinha o Pedro, que eu teria que mudar ele de escola esse ano, porque eu não daria conta de chegar e deixar ele na escola e buscar. Então, assim, sabe, tava bem assim. Minha cabeça tava bem assim, o que eu vou fazer, por onde começar. A Vitória não, porque a Vitória ela vai de ônibus escolar e volta. Mas o Pedro eu teria que mudar ele de escola, sabe, gente? Vocês entendem que é mudar uma criança por conta da sua rotina, você tem que mudar ela de escola, ela tem que enfrentar novos colegas, novos amigos, novo ambiente. Para uma criança que já é adaptável, se fosse a Sara, a pequenininha, eu de olhos fechados mudaria ela de escola, sabe? Tipo, eu sei que ela se adapta. Por mais que ela é bem resistente, porque a menina
só quer ficar com a mãe. Mas eu sei que ela se adaptaria bem. O Pedro, ele se adaptaria, mas ele sofreria por dentro. Ele ficaria quieto. Sofreria no quieto. Então, assim, não era uma coisa que eu queria. E aí, assim, sabe, eu respirei assim, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? E eu tenho uma casa de faxina, sabe, que eu dou faxina? E o Senhor é muito legal. E foi bem assim, bem na outra semana ele veio, sabe? E, tipo, eu consegui, né, um dinheirinho extra. Quando ele vem, ele me paga por dia, fora o que ele me paga por mês, né? E aí foi muito bom pra mim conseguir, assim, tipo, pelo menos comprar o material escolar das crianças, esse tipo de coisa, né, gente? Que vocês sabem, né, como que é. E é assim, gente, agora no momento eu trabalho nessa casa uma vez por semana. E fora isso, é só as crianças, sabe, gente? É as crianças pra lá e pra cá. Eu fico com eles, cuido deles e a vida praticamente é só deles, sabe? Eu fico pensando assim, eu não tenho vida própria, porque eu acordo cedo, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã. Aí coloca aí levanta mais velha, tal, ela se arruma, coloca ela no ônibus, 6h30, volto pra casa. Às vezes eu tomo meu banho, antes ou, sabe, ou depois que ela sai. E aí eu venho pra casa, acordo o outro, né, o Pedro, e aí acordo ele, troco, dou café, porque ele não come nada na escola, troco, dou café, coloco ele dentro do carro e levo ele para a escola dele. Ele eu tenho que levar, porque a escola dele é um pouco mais longe e o ônibus não leva. Aí eu levo ele pra escola, volto, que é nesse momento que eu tô voltando agora. Aí eu limpo a casa, tipo, faço o que dá pra fazer. E aí, tipo, meio-dia, eu tenho que fazer comida 11 horas, porque meio-dia a Sara tem que estar almoçando, sabe, pronta já pra ir pra escola, porque ela entra 15 para 1. Então, minto. A comida tem que estar pronta 11h30. Tipo, ela tem que estar pronta 11h30 pra ela almoçar, porque meio-dia eu tenho que pegar o Pedro na escola e eu já aproveito e já levo ele junto comigo pra deixar a Sara na escola pra economizar essa gasolina, porque se eu for buscar ele e trazer ele pra casa e depois levar ela, eu gasto muito combustível. Então o que eu faço? Eu já aproveito e levo. E na hora que eu busco ele, eu já aproveito e levo ela. E é assim, gente. Então, assim, e depois aí eu volto pra casa com ele, eu dou almoço pra ele, eu dar almoço pra ele, aí nesse momento, nessa hora que eu almoço, porque eu não almoço junto com ela, eu almoço junto com o Pedro. E aí eu termino de fazer as coisas aqui em casa, sabe? Às vezes eu estudo um pouco, hoje eu tô com planos, gente, planos de estudar, porque eu tô uma negação pra estudar IAD. Olha, esse negócio não é pra mim, viu? Mas a gente vai tentando, né? Enquanto não dá pra fazer presencial, a gente vai tentando o IAD. Porque eu não. Assim, gente, muita gente perguntou assim pra mim, né? A minha cunhada perguntou, e agora? Por que você não volta a fazer presencial já que você saiu do serviço, né? Do estágio? Agora você tipo, vai ter tempo, né? Só que tem a questão da minha visão, gente. De noite eu não enxergo muito bem. Então, eu acho que é melhor não arriscar. Fora que eu já tô gastando muito combustível, levando o Pedro, buscando, levando a Sara, buscando. Então, assim, gente. E assim, a semana passada, o meu marido, eu tava levando ele pro serviço. Aproveitava, levava o Pedro, aproveitava e levava ele no serviço. Depois eu voltava, depois eu ia buscar a Sara de tarde. Inclusive, hoje eu quero ver se minha irmã traz ela, pra poder ficar mais fácil pra mim. E aí eu tava sem tempo, sabe? Eu não tinha tempo nem de respirar, porque na hora que eu chegava, eu ficava tipo 1 horinha, 2 horinhas, já tinha que buscar de novo. Mas é isso, gente. Mais ou menos isso, um desabafo pra vocês. Pra vocês verem, sabe? Agora eu tava pensando assim, poxa, já tem 2 meses que eu tô fora do estágio, sabe? E a minha vida ainda não entrou numa rotina assim. Talvez essa seja a minha rotina, bagunçada, correria pra lá e pra cá, mas eu queria ter uma rotina, sabe, gente? Mas vai voltar. Eu sei disso. É que é uma questão de tempo, né? E a gente tem que se acostumar e principalmente eu tenho 3 filhos e aí tem que dar conta de tudo, né, gente? Infelizmente é assim a vida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já ficou muito longo, então eu vou finalizar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tem bastante vídeo que eu tô pra postar, mas eu acho que eu vou postar depois os vídeos do Pedro no hospital. E aí vocês vão vendo aí. Espero que vocês me acompanhem, que vocês gostem do meu conteúdo.
e acompanhe um pouquinho da minha vida. Vem fazer parte do meu dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!